Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova projeto que fortalece a produção de carnaúba. Orçamento ainda gera reclamações. Posse de Lula é destacada por parlamentares. A posse de Lula na presidência da República nesta quarta-feira, após séculos em que apenas as elites comandaram o país, é um dos momentos mais importantes da história do Brasil. A afirmação é de Nilson Mourão, do PT do Acre. Para ele, a população retomou a esperança e está confiante de que o próximo governo vai construir um país mais justo e soberano. Vermos hoje liderar o Brasil na presidência deste belo país, o metalúrgico, um homem que veio de baixo, que veio do Nordeste, que conhece a luta e o sofrimento do povo, é um episódio extraordinário da história do nosso povo. O governo Lula assume o Brasil depois de 8 anos de governo do Fernando Henrique. Lula levantou a esperança do nosso povo. A população está com muita esperança, a esperança na construção de um Brasil melhor, mais decente, com mais soberania. Paulo Feijó afirmou que a oposição que o PSDB vai fazer ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva não vai ser igual a que o PT fez a Fernando Henrique. O deputado fluminense espera que o novo governo melhore as condições do país para não frustrar as expectativas do povo brasileiro. Feijó acredita que o futuro presidente vai precisar de todo o apoio político para implementar as mudanças que pregou durante a campanha. Acredito que o PSDB não vai fazer com Lula o que o PT fez com Fernando Henrique Cardoso. Aquela oposição sistemática, raivosa e até antipatriótica que o PT fez em relação a Fernando Henrique Cardoso, nós não iremos fazer com o PT. Lula precisa de apoiamento, ele precisa de ter em seu governo apoios para que possa materializar os sonhos do povo brasileiro. O Heleno também considera que o PSDB vai ser parceiro do governo que assume, desde que concorde com as medidas que serão adotadas. Ele defende que o governo de Lula priorize os investimentos municipais e acate as emendas dos parlamentares ao orçamento, sobretudo as que favorecem os municípios. Então eu desejo que o Lula cumpra todas as obrigações de presidente. Nós estamos aqui para votar no que for bom para o povo. E que ele possa oferecer a esse povo, principalmente a nós, parlamentares, nossas emendas que nós empenhamos, que ele cumpra isso aí, porque isso é uma pequena ajuda que se dá a cada município para sobreviver. É como hoje, precisamos ajudar os municípios. O Estado é depois, primeiro os municípios. Deputado elogia a indicação para o Ministério da Agricultura. Moacir Miqueleto, do PMDB paranaense, considera correta e elogia a indicação de Roberto Rodrigues para assumir o Ministério da Agricultura. A pasta é uma das mais importantes do governo, porque o agronegócio tem sido responsável por 40% do produto interno bruto do país, ressalta o parlamentar. Segundo Moacir Miqueleto, o meio rural aplaudiu a escolha. Ele, além de agrônomo, é um fazendeiro em Guarani, no estado de São Paulo, onde produz milho e soja. Seu nome foi lembrado por causa da sua atuação há 30 anos como produtor rural e líder cooperativista no cenário nacional e internacional, e de sua visão moderna sobre a constituição da agricultura, tendo como base as cadeias produtivas. Deputado avalia o governo Fernando Henrique. Euler Moraes, do PMDB goiano, manifestou-se contrário à reeleição para os cargos de executivo, por entender que no segundo mandato os governos têm pior desempenho. Ele avalia que o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, marcado pelo controle da inflação e o equilíbrio da economia, foi o melhor momento do atual governo. Mas na visão de Euler Moraes, no segundo mandato, apesar de alguns avanços, o governo se comprometeu em melhorar a área social. No entanto, os objetivos não foram alcançados porque os recursos não chegaram às mãos de quem precisa. Nós temos que reconhecer que o Instituto da Reeleição para o Poder Executivo, no meu entender, foi um tremendo equívoco. Porque normalmente nós temos visto que os governadores, os prefeitos e agora até mesmo no caso do presidente da República, a gente percebe que um segundo governo sempre traz desgastes,
acomodações, vícios, né? E que, evidentemente, precisa ser discutido e reavaliado. Deputados manifestam expectativa com novos governadores. Silas, brasileiro do PMDB, acredita que Aécio Neves vai fazer um grande governo e retomar o processo de desenvolvimento de Minas Gerais. O parlamentar destaca que o futuro governador possui uma forte capacidade de reunir pessoas em torno de seus objetivos, como nos tempos de Juscelino Kubitschek e de Tancredo Neves. Silas, brasileiro, espera que Aécio restabeleça o diálogo com o governo federal e consiga aglutinar os diversos partidos em prol do Estado. E nós cremos que o Aécio será a grande ligação hoje dos partidos de oposição, que serão oposição entre PSDB, PMDB, PFL, PPB e os demais partidos com o governo Lula. Eu acho que ele será o porta-voz de todos, com isso vai abrir mais espaço para Minas Gerais e nós cremos que Minas começará a desenvolver-se e encontrar realmente o seu grande destino, porque é um estado líder no país e nós perdemos em muitos anos essa liderança que nós possuímos. César Bandeira, do PFL, entende que o plano de governo anunciado por José Reinaldo deve ser adequado à realidade do Maranhão, prevendo ações de combate à pobreza e, ao mesmo tempo, incentivos à industrialização. Ele avalia como positivo o programa que prevê investimentos em educação, mas assinala que o Maranhão não possui as mesmas deficiências dos demais estados do Nordeste. O Maranhão é um estado que não tem problema de seca. O Maranhão tem umas terras muito férteis. O Maranhão tem uma infraestrutura bastante razoável. A governadora Rosiana deixou uma infraestrutura muito boa. Nós precisamos do Maranhão de, além de reativar a agricultura, nós temos que também incentivar a instalação de indústrias, porque nossa infraestrutura é muito grande. Nós temos o Porto do Itaqui, temos a Ferrovia Norte-Sul, temos, enfim, condições de sermos realmente um estado industrializado e também ter uma agricultura muito forte. César Bandeira discorda de pesquisas divulgadas este ano que apontaram o Maranhão como o mais pobre do Brasil. Ele considera que o estado tem boa estrutura e que atividades como a pesca e a produção de babaçu geram renda para as famílias carentes. Deputado quer manter unidade da Petrobras em Santa Catarina. Serafim Venzon, do PDT, é contra a transferência da unidade sul da Petrobras em Santa Catarina para centralizar o comando da empresa no Rio de Janeiro. Além de contribuir na economia nacional com a indústria têxtil e a produção de frango e suínos, recentemente foi descoberta mais uma jazida com potencial para oferecer mais de 500 bilhões de barris de petróleo em Santa Catarina, argumenta Venzon. O parlamentar acrescenta que o petróleo extraído do solo catarinense possui qualidade superior e mais valor comercial. Ele explica por que defende a permanência da unidade no estado. Santa Catarina não quer dar apenas o petróleo para o Brasil, não precisa apenas do royalty do petróleo, mas precisa conviver também com as pessoas que decidem sobre isso lá, justamente para ter também alguns outros benefícios que é direito do Estado. E por isso, então, que todas as lideranças de Santa Catarina, os deputados estaduais, deputados federais, o governador eleito, o governador que agora deixa, houve uma mobilização dessas autoridades todas para manter essa unidade em Itajaí. Vicente Cardoso, do PSDB, considera que a maior conquista da bancada parlamentar catarinense foi a inclusão no orçamento dos recursos necessários para a duplicação das BRs 470 e 280. Mas Caro Preso antecipa que vai ser preciso a união e o empenho dos políticos e da comunidade para que as obras possam ser realizadas no próximo ano. Ele esclarece quais interesses envolvem a duplicação das rodovias. Como no canal do Linguado, em Araquari, em São Francisco do Sul, onde vamos ter que rever toda uma problemática já praticamente secular do meio ambiente. Tem problemas na entrada logo no entroncamento da BR-101/80, um assentamento indígena também, e assim nós vamos ter que, com muita garra, com muito esforço, pedir para que os parlamentares que ficam, as entidades, a sociedade civil organizada, para que se unam e exija do governo próximo, do senhor Luiz Inácio da Silva, que libere os recursos
para que nós possamos continuar essa grande obra, principalmente a BR-280 duplicada, para desafogar esse trânsito que tanto vem prejudicando, tanto o escoamento de produção, mas principalmente ceifando vidas, e principalmente numa época mais importante da vida, que são os jovens. Comissões. Comissão aprova projeto que fortalece produção de carnaúba. Bessá, do PSDB piauiense, comemorou a aprovação da proposta de criação da FUNCarnaúba, recentemente na Comissão de Economia e Finanças do Senado Federal. O deputado explica que a cera produzida a partir da carnaúba é o principal produto de exportação do Piauí e emprega mais de 300 mil pessoas, além de ser importante na economia do Rio Grande do Norte e do Ceará. Bessá entende que o fundo vai otimizar a produção com investimentos para pequenos produtores. Ele acrescenta que a cera da carnaúba é um produto com utilização diversificada no mercado e explica a importância do FUNCarnaúba. Nós vamos ter a oportunidade de direcionar recursos diretamente para essa palmeira, a carnaubeira, que tem sido fundamental para a economia desses estados do Nordeste e que a cada ano vem encontrando novas utilizações industriais, desde o prosaico batom, tão largamente usado pelas mulheres, mas também a componente indispensável para as ceras e para as matérias que são usadas, os polimentos, os mais diversos, e também para a confecção de chips de computador, porque ela resiste a temperaturas superiores a 80 graus para alcançar a sua fusão. Deputado vai defender arquivamento da flexibilização da CLT. Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que sua primeira medida quando assumiu o mandato de senador é pedir o arquivamento da proposta que flexibiliza a consolidação das leis do trabalho. Paulo Paim defende a criação de uma comissão mista do Congresso para elaborar um código trabalhista cuja maior inovação seja a redução da carga de trabalho. Para ele, a redução do turno de trabalho é uma tendência mundial decorrente das inovações tecnológicas. E nesse novo Código de Trabalho eu defendo que a redução de jornada deveria acontecer, porque ela, se efetivamente for aplicada, a redução de 44 para 40 horas semanais, você chegaria de imediato a algo em torno de 3 milhões de novos empregos. Eu defendo, inclusive, um sistema que aquelas empresas que reduzirem a jornada, inclusive, para uma carga menor que 40 horas, tenham certos incentivos do governo, tipo pagar um percentual menor dos tributos. Deputado cobra pagamento de verbas referentes a emendas do orçamento. Carlos Dunga, do PTB paraibano, reclama que as dotações e emendas de bancada feitas pelos parlamentares no orçamento não foram pagas pelo governo federal. Quem fica prejudicado é a população, que não vai usufruir das melhorias que seriam criadas se os recursos fossem enviados aos municípios, lamenta Carlos Dunga. Ele enumera as obras que não vão ser realizadas em 28 municípios do interior paraibano. A minha, pelo menos, que iria atender 28 municípios lá na Paraíba, deixa de ser paga pelo governo da nossa República. No entanto, estes 28 municípios paraibanos estão cientes de que vai haver prejuízo, porque deixa de ser construído pequenas barragens, deixa de ser construído adutoras, perfuração de poços e benefícios que o deputado leva para a sua região e que com o não pagamento será prejudicado este benefício para o destino de comunidades pobres do Nordeste e, no meu caso, principalmente o estado da Paraíba, que é pequeno e pobre. Projeto garante resgate dos direitos dos negros. Doutor Hélio, do PDT paulista, considera que a proposta do Estatuto da Igualdade Social, recentemente aprovado em comissão especial, é um avanço no resgate dos direitos dos negros. Foi uma vitória a inclusão das cotas raciais para trabalhadores e estudantes afrodescendentes. Contudo, doutor Hélio alerta que o projeto tem que assegurar tratamento de saúde diferenciado para os negros. Ele defende que o SUS ofereça atendimento especializado para os casos de anemia falciforme, hipertensão arterial e câncer de próstata recorrentes na raça. A minha proposta de ampliação